Olá, pessoal! Iniciaremos agora o capítulo 2 da revisão semestral 1, que é a voz passiva, a passive voice. Vocês originalmente viram essa voz no ano passado, né? Esse é um assunto do segundo ano, para quem está estudando aqui na escola, né? No ano passado. Então, vocês já viram esse. Eu vou fazer uma revisão e, claro, tentar explicar da melhor forma possível, retornar esse conhecimento de vocês. Então, o que é a voz passiva? A voz passiva, ela é utilizada para mostrar um pouco mais de interesse, um pouco mais de importância na pessoa ou objeto que está sofrendo a ação verbal. Tá? Então, quem está performando a ação verbal, na voz passiva, ele não é tão importante, né? E se for importante, vai ser a voz ativa, né? A active voice, e não a passiva, tá? Então, quero que vocês considerem, por exemplo, eu tenho um verbo, né? Que é um verbo sentimento. Vamos usar o verbo amar, por exemplo, tá? Então, eu amo minha mãe. Esse verbo aí eu já deixo indicado quem está performando, que sou eu amo, e quem está recebendo a ação verbal desse verbo, que é a minha mãe. Então, eu amo a minha mãe. Quem é que ama? Eu amo. Quem é amado? A minha mãe. Entendeu? Vocês lembram dessa questão da ação verbal? Sempre tem a pessoa que performa a ação e sempre vai ter aquele que recebe a ação verbal, que sofre ou que está experimentando, né? A ação verbal existe vários tipos de palavras, mas todas indicam quem faz e quem recebe. Okay? Então, a voz passiva, ela está muito mais interessada em quem está recebendo a ação verbal, em quem sofre a ação verbal, em quem experiencia a ação verbal, do que em quem está fazendo. O que está fazendo não é importante, tá? O outro lado é que interessa. Então, vamos ver uma sentençazinha. I noticed that a window had been left open. Eu notei que as janelas, ou a janela, foi deixada aberta ou foram deixadas abertas. Não sei porque eu optei por plural na tradução, mas enfim. Então, eu notei que a janela foi deixada aberta. Essa é a voz passiva. Numa voz ativa, seria que as janelas estão abertas. E eu notei. As janelas estão abertas. Voz ativa, né? Eu afirmo com propriedade na voz ativa. As janelas foram abertas. E eu notei. Voz passiva, I noticed que as janelas foram deixadas abertas. E preste atenção nisso no português. Foram deixadas, é feito, foi dito, é enunciado, foram deixadas, foram abertas. Isso é a voz passiva. Eu tenho o verbo to be, que para nós é o nosso verbo ser ou estar também, né? E eu uso a partícula, o próximo verbo, no particípio passado, que é esse deixado, aberto, feito. Esses verbos estão no particípio passado. Em inglês, vai ser a terceira forma do verbo. E por isso eu vou também deixar aqui, porque a terceira forma do verbo são para vocês verem os verbos irregulares. Eu vou deixar aqui na plataforma um linkzinho com alguns desses verbos. No terceiro ano, eu dei uma olhada no módulo de vocês e eu não vi, eu vi no segundo. Mas no terceiro eu não vi. Então, mas eu vou dar uma segunda olhada, qualquer coisa eu deixo aqui nas observações, tá? Continuando. Every year, thousands of people are killed on our roads. Todos os anos, milhares de pessoas são mortas nas nossas estradas. Na voz ativa seria basicamente, nas nossas estradas, milhares de pessoas morrem. Voz ativa. Tá? Mas eu
dou ênfase nas pessoas que morreram e não nas estradas. Então, por isso que as milhares de pessoas que estão morrendo, elas vêm aqui para frente da sentença, ao invés de ir para o final. Qualquer coisa, se em inglês está sendo um pouco complicado, vale a pena vocês voltarem nas aulas de português de vocês e darem uma olhada, porque a voz passiva é a mesma. Tá? A única coisa que vai mudar para o inglês é porque, por perpassar vários tempos verbais, vocês podem sentir alguma dificuldade em identificar no primeiro momento. Por exemplo, a nossa primeira aqui é had been left, que é o nosso passado imperfeito, tá? Ele é o nosso pretérito imperfeito. E que para eles é o... Eu esqueci o nome em inglês, por isso que eu tô falando em português. Mas esse é o nosso pretérito perfeito, né? Que é o past perfect tense. Lembrei agora, o past perfect tense. Aqui nós estamos usando o verbo to be normal. E aqui é o present perfect tense, né? Eu tenho o had, passado, e o have, presente. Então, são coisas que vocês já viram, mas eu não sei quão afiados vocês estão com esse tempo verbal. Então, é isso. Had been left. Pelo acréscimo do been, vocês poderiam pensar que é o perfect continuous. Não é. Não é perfect continuous. Ele é a voz passiva, tá? Não há nada não tem nada continuando aqui. Não é a ação que está sendo continuada. É simplesmente a voz passiva, porque a voz passiva ela precisa do verbo be, que é o verbo ser ou estar. E o verbo be, ser ou estar no tempo perfeito é been. Tá? Então, não confundam, e é por isso que pode ter muitos desusos, né? Muitos erros nos usos com relação a essa voz passiva, porque vocês podem achar que é o perfect continuous quando não é. Então, had been left. Nesse caso, traduza, tá? Se for necessário para a compreensão de vocês, para perceber se existe isso aqui. Que se existir, voz passiva, tá? E all the cookies have been eaten. Todos os biscoitos foram comidos. Ok? Ainda na questão da voz passiva, né? O passive voice. O que é a voz? A voz a gente tem duas, né? Que é ativa e passiva. Ela é utilizada para deixar claro quem performa e quem recebe a ação verbal. Então, na voz ativa, meu foco é quem faz. Na voz passiva, meu foco é quem sofre, quem recebe. Já falei, foi? Por exemplo, the children ate the cake. Ate é o meu verbo da terceira forma. Aqui no verbo eat, que é o verbo comer, eu tenho eat, ate. Vocês vão ver o que eu tô falando, porque em inglês só são 3 formas verbais, né? O máximo que ele pode é assumir 3 diferentes posições, ou 3 iguais posições, que existe também, né? Enquanto que em português nós temos diversos, right? Você parar para pensar em todos os sufixos que nós adicionamos ao final de um verbo para poder migrar em tempos verbais, é absurdo. Em inglês só temos 3. Então, sim, é mais fácil. Então, as crianças comeram o bolo. The children ate the cake. Tenho o sujeito. Eu tenho o verbo. E tenho o objeto, tá? Então, mais uma vez, se for mais fácil para vocês, vá para o português, vá para a sua língua materna, porque vai ser a mesma coisa, o mesmo processo. Onde é que está o sujeito do verbo? Onde é que está o objeto do verbo? Se não for possível, se pergunta o que é que foi comido? Quem comeu? Que são perguntas básicas que a gente faz para poder identificar quem é o sujeito e quem é o objeto, right? Façam esse exercício. Essa é a voz ativa, né? Então, as crianças comeram o bolo. Como o meu foco é no objeto, the cake, nesse caso,
esse the cake ele vem pra frente. Então, the cake mais o verbo to be, que é o que eu preciso para fazer a voz passiva. E aqui eu coloco was, porque o bolo é it. It was. The cake was eaten, que é a terceira forma do verbo ate, by the children. Então, o bolo foi comido pelas crianças. Voz passiva. Voz ativa, as crianças comeram o bolo. Bem, não dá pra levar um susto com isso aqui, né? É exatamente a mesma coisa que a gente faz na nossa língua materna. Então, eu já tenho aqui essa proximidade, né? Quando é próximo, é mais fácil. Eu espero que seja mais fácil também. Além do mais, porque é uma revisão. Mas, se vocês não lembram da voz passiva, me deixe saber. The ball was kicked by Mateus, né? A bola, que é o sujeito. Agora o sujeito, né? Era o objeto antes. Porque, veja, na voz ativa seria Mateus chutou a bola. Mateus kicked the ball. Sem was. Da mesma forma que foi aqui. E agora na voz passiva ele é the ball was kicked by Mateus. Então, o the ball, que antes era o objeto, agora se tornou o sujeito. Was, porque a voz passiva eu preciso dessa forma do verbo to be. Pode ser ela qual for, desde que seja do verbo to be. Desde que seja do verbo to be, é bom deixar aqui um parênteses, tá? Para não falar, professora, você disse que podia ser de qualquer forma, mas depende do tempo verbal. Nesse caso, o was fica bem. Mas aqui, por exemplo, no tempo verbal do perfeito, todos os perfeitos, eu utilizo o been. Então, was, forma do verbo to be. Kicked, o verbo kick é chutar. Eu acrescento them ao final do verbo para deixar ele no passado. E para deixar ele na terceira forma também. Que é o verbo no particípio passado. E Mateus, que é a frase preposicional. Essa frase preposicional, porque preposição, by é preposição. Essa frase preposicional indica quem realizou a ação. Na voz passiva, vocês acabaram de ver, ela não é importante. Quem está performando não é importante, eu quero saber quem sofre. Então, se você quiser indicar quem foi que fez, vocês vão utilizar com by. Mas aí tem esse truque, ele é opcional. Por exemplo, the ball was kicked. Tá ótimo, a bola foi chutada. Quem é? Eu não quero saber, não importa. A bola foi chutada. Porque a importância é no objeto, a bola, e não em quem fez. Não é Mateus. Ok? Então, se vocês quiserem adicionar, pode adicionar. É opcional. Não é importante, mas pode botar. Mas, e também, se forem colocar, eu preciso do by. Vocês estudaram preposições do by ano passado. Tô com o livro de vocês, viu? Do by do ano passado. E vocês estudaram. Aí nós temos a great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. Um imenso significado, great deal. Great deal você pode utilizar quando você fala que algo é grande, mesmo que seja de uma forma irônica, né? Great deal. Ou, this is a great deal. Isso é grande, isso é algo muito bom, imenso, né? Dependendo da sentença, depende da sua voz. A great deal of meaning, um imenso significado, ele é transmitido, is conveyed, forma do verbo to be, mais o verbo no particípio passado. Nesse caso, como ele é um verbo regular, convey, eu só acrescento ed no final. By, porque nesse caso eu realmente preciso colocar para o significado aqui, a few well-chosen words, por algumas palavras bem escolhidas. Tá? Então, um imenso significado, ele é transmitido por palavras bem escolhidas, palavras bem selecionadas, né? No sentido da frase, do modo geral, só para dar importância às palavras, né? As palavras têm poder, a gente sabe disso, né? Então, voz passiva, nesse caso, is conveyed by, nesse caso foi necessário, tá? Não sei que seja uma pessoa, não é necessário. Our planet is wrapped in a mess of gases.
Wrapped é algo que tá bem embrulhadinho, tá? Nesse caso, é coberto. Então, o nosso planeta é coberto em uma massa de gases. Então, is, porque eu preciso do verbo to be. Tá? E o wrapped, o verbo wrap, até aqui. Deixa eu botar o pointer. Wrap até aqui, primeiro P. Como termina em P, como termina em consoante, vogal, consoante, eu dobro e acrescento a D. Aquelas regras que vocês já aprenderam há 1 milhão de anos. Tá? Mas sigam seus instintos. Na maior parte das vezes, quando termina em consoante, você repete a consoante e acrescenta a D. Pronto. Então, is wrapped é coberto em uma massa de gases. In a mass of gases. Waste materials are disposed of in a variety of ways. Então, os resíduos são eliminados em diversas maneiras. Waste materials, resíduos, né? Materiais que sobraram lá. Resíduos. Are disposed of, são eliminados em diversas maneiras. Voz passiva. Se nós queremos dizer quem ou que formou a ação enquanto usamos a voz passiva, nós utilizamos a preposição by. Falei para vocês já sobre isso, não é? Se nós quisermos, tá? Existe essa opção. Se a gente quiser, a gente pode colocar. Mas se a gente não quiser, também não precisa. Tá? Então é aquele negócio tanto faz. A Hard Day's Night foi escrita pelos Beatles, was written by the Beatles. The movie E.T. was directed by Spielberg. Né? O filme E.T. foi dirigido por Spielberg. This house was built by my father. Essa casa foi construída pelo meu pai. A voz ativa seria: os Beatles escreveram A Hard Day's Night. Spielberg dirigiu do filme E.T. My father construiu essa casa. Essas sentenças são aquelas sentenças bem fáceis, que a gente identifica tudo e é só transformar. Vamos ter umas questões mais complexas, claro, como tudo na vida. A gente vê uma coisa muito simples e depois a gente vai aumentando a dificuldade. Mas isso aqui eu tô dando na mão de vocês, tá? Bem simplesinho. E agora eu vou ver, a gente vai ver o step by step, passo a passo, como fazer isso. Nada de novo que eu já falei, mas de uma forma mais clara, tá? Identificando esses passos. Por exemplo, o primeiro passo que você vai fazer para transformar para a voz passiva ou identificar se está na voz passiva é identificar o sujeito, o verbo e o objeto da sentença. Bem simples. Então, na sentença, someone has stolen my neighbor's car. Someone é o sujeito. Alguém roubou o carro do meu vizinho. Has stolen é o verbo. Tá? E aqui ele está em que tempo verbal? Isso. No present perfect. E my neighbor's car é o objeto dessa sentença. Tá? Então, o que é que foi roubado? O carro do meu vizinho. Quem foi que roubou? Alguém. Em seguida, a gente vai mover o objeto para que ele se torne o sujeito da sentença. Então, se era my neighbor's car, o objeto, ele agora vai vir aqui para frente. Então, a sentença vai começar com my neighbor's car. A gente identifica o tempo verbal utilizado na sentença. Has stolen é present perfect. A gente conjuga o verbo be. Eu falei o quê? Em todo perfect, em todo tempo que for perfect tense, o be é been. Então, been. E adicione o particípio passado depois do be. O particípio passado é o verbo principal na sua forma do particípio passado. Por acaso, o present perfect ele já utiliza o verbo no particípio passado, então nesse caso realmente só foi colocar o been aqui. Depois, nós vamos mover o sujeito para o local de objeto na sentença. A sentença agora, que antes era someone has stolen my neighbor's car, se tornou my neighbor's car has been stolen by someone. Ponto. Simples. A gente vai ver bem simples, sabe? Na próxima a gente vê umas mais complexas. E é isso a explicação. Vocês já viram a voz passiva, vocês estão revendo agora. Eu espero que esteja bem claro na mente de vocês ainda esse assunto.
Mas se não tiver, nós vamos trabalhar com isso. Aqui nós temos o handout. E lá no finalzinho do handout, as usual, como sempre, as atividades. Então, leia o texto abaixo, que foi extraído de um site de debate virtual, a respeito de viver na zona rural ou viver na zona urbana. E aí, em português, para vocês responderem tranquilamente. Depois tem essas duas afirmações, né? Vocês vão prestar atenção e vão circular se vocês estiverem fazendo na folhinha, ou mudar a cor aqui se vocês estiverem fazendo online, tá? De acordo com identificar o sujeito, ele performa, não performa, e etc. Na terceira, vocês vão ver as frases sublinhadas estão na voz passiva ou ativa. E aí vocês vão escrever AV ou PV no final de cada sentença. Nessa imagem, vocês vão identificar a voz passiva e marcar a versão na voz ativa. Tá vendo como é simples? Em seguida, nós temos complete as sentenças para formar a voz passiva. E, por fim, vocês devem... as frases a seguir deveriam estar na voz passiva e garanta isso ao corrigir cada uma delas. Então, a sentença é He is surprised by the loud noise. O que é que tá faltando? Tá faltando a forma do to be, que é was. Então, he was surprised by the loud noise. Então, veja aqui o que é que tá faltando para deixar essas outras sentenças na sua forma passiva. That's it. Por fim, a atividade de revisão da semana passada, que é essa daqui. Então, qual é o seu nome e essa na alternativa que completa a lacuna da tira. Então, vou beber uma água. A tirinha é You know sheep, ou chap, nome próprio é difícil. You talking animals get the best of both worlds. You have the strength, speed, and agility of animals plus the intelligence of a human. Né? Você sabe, sheep. Você e animais que falam, né? Tem o melhor dos dois mundos, né? Você tem a força, a velocidade e a agilidade dos animais e a inteligência dos humanos. E aí o cachorrinho fala: If I wasn't your friend, I find your words very insulting. Se eu não fosse seu amigo, eu, né, acharia suas palavras bem insultantes. Bem, tá? Tipo, isso é um insulto. E ele, what, really? O quê? Sério? Eu falo, intelligence of a human? Come on, we're not that dumb. A inteligência de um humano, qual é? Nós não somos tão estúpidos. Então, qual é o melhor verbo modal que se encaixa aqui? Então, if I wasn't a friend, I must. Eu devo encontrar sua forma. I am going to. Não é nem, né? I can't find your words. I have been. I would. Né? Eu acharia, se eu não fosse seu amigo, eu acharia essas suas palavras aí extremamente insultantes, né? Eu acharia. Would. Depois, os verbos modais são um tipo especial de verbos auxiliares que alteram ou completam o sentido do verbo principal. De acordo com o Cartoon, o uso do verbo modal may, dentro do contexto, remete a, então, aqui mais uma vez uma imagenzinha. E ele fala, You may be right, Pythagoras, but everybody's going to laugh if you call it hypotenuse. Né? Você pode estar certo, Pythagoras, mas todo mundo vai rir se você chamar isso de hipotenusa. Então, o may, como vocês sabem, fala sobre probabilidade. Então, incerteza do falante em relação ao raciocínio que levou Pitágoras à elaboração do seu famoso teorema matemático. Incapacidade de Pitágoras de explicar de forma didática. Insegurança de Pitágoras. Não é nada sobre Pitágoras. Possibilidade de Pitágoras ser ridicularizado por sua descoberta em função da escolha do nome da hipotenusa. Tá?
tá? Porque não é em definição de Pitágoras, em segurança de Pitágoras. Só por conta disso, essas três já estão fora, porque não é ele que tá falando, ele tá falando dessa outra pessoa. Então, a possibilidade de Pitágoras, sim. Principalmente porque May fala sobre possibilidades, né? Então, come on. A frase which may not have been made with significant forethought apresenta o verbo modal may. E essa frase pode ser em português traduzida como que foram tomadas após importantes reflexões prévias, que certamente não foram tomadas após importantes reflexões prévias, que podem ter sido feitos com pensamentos importantes, que podem ter sido tomadas sem importantes reflexões prévias. Olha, primeiro de tudo, qual é a dessas que tem o não? Porque ele está dizendo which may not. E certamente não foram tomadas após importantes reflexões prévias. Mais uma questão super fácil. Super fácil. Okay? Which may not. Então, qual é que tem não? Só tem uma não. Selecione o melhor equivalente para as palavras deve e variáveis, né? Porque must, may, might. Em português, eles podem ter a mesma tradução de deve, dependendo do contexto, claro. Então, se eu me lembro bem, eu devo ter deixado a porta aberta. If I recall, I must, I might, or I may. I might. Tá? I might left the door open. Todo mundo que trabalha aqui sabe o que cada um deve fazer. Everybody who works here must know, may know, ou might know. Eu tô confundindo essas palavras agora. Might know. Eles chegaram ontem, então deve chegar aqui hoje de manhã. Então, eles chegaram ontem, so they may, probabilidade, eles devem chegar aqui hoje, amanhã. Eu vi fazerem dessa forma, então deve estar correto. I saw they do it this way. So it must be correct. Então deve estar certo. Porque eu vi fazendo dessa forma, então deve estar correto. Must. Você deve respeitar a lei acima de tudo. Must. Na lei é uma obrigação. Então já atire por aí, ok? Vocês deveriam ter feito isso ontem, agora é tarde demais. You must. 3 in a row. Yes. Ela deve saber a resposta dessa questão. She must. Não, probabilidade. She may know the answer to this question. E por fim, meu pai deve chegar em casa mais tarde hoje. Sorry. May também. Probabilidade, né? Desculpa, realmente. Meu pai deve chegar em casa hoje. Eu falo de probabilidade, não é uma obrigação. Possibilidade, eu uso may. Indique nas alternativas dadas o sentido dos verbos em destaque nas frases seguintes. Na primeira, how well can you speak German? Quão bem você fala alemão? Be careful. When you swim, the sea can be dangerous. Seja cuidadoso quando você nadar. O oceano, o mar, ele pode ser bem perigoso. You can park here for up to 1 hour. Você pode estacionar aqui até 1 hora. Uma hora não, tá? É o tempo. Você pode estacionar aqui, então a partir desse momento, 1 hora depois desse momento, você tem que sair. Então, how well can you speak? Como você pode falar em alemão? Eu tô falando de habilidade, de capacidade, obrigação. Habilidade, né? Seja cuidadoso quando você nadar no mar, ele pode ser perigoso, tá? Então, pode ser um conselho, né? O mar pode ser perigoso. E você pode estacionar aqui por até 1 hora, tá? Mas é a letra B, tá? Habilidade, possibilidade, permissão. O mar, ele pode ser perigoso. Pode ser perigoso, pode aparecer um tubarão, ou pode vir uma onda e te afogar.
Se você sabe nadar, né? Depende, né? Então veja, existe uma possibilidade aí, tá? Pode aparecer uns tubarões, ou o mar pode ficar muito revolto. De qualquer forma, eu tô sempre falando de possibilidades. Pode ser perigoso, pode não ser, então cuidado. Enquanto que você pode estacionar aqui, eu tô dando permissão de alguém estacionar o seu carro ou sua motocicleta em algum local, tá? Quais das expressões corresponde a ele não deveria ter feito isso? Ele não deveria ter feito isso. He mustn't. He shouldn't. He could not. He might not. He cannot. He shouldn't. Porque é quase um conselho, né? Você não deveria ter feito isso. You shouldn't have done it. Have made it, nesse caso. Tá? Então, conselho. Should. The teacher told Bubbles that they might leave the school, mustn't leave the school, made. Esse é um absurdo, tá? Não existe ED no final, vocês sabem, né? Might leave the school, but should you leave the school? Might. E aí, submeter. Ok? Então, é isso. Pessoal, nós nos vemos na sexta. Nós nos vemos. Um beijão e tchau, tchau.